Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui com o Thiago Vercelino, com o João. Meu nome é Matheus, sou pastor aqui da Juventude, dos adolescentes da IBB. Seja muito bem-vindo a mais um Crosscast. E aí, Thiaguinho, se apresenta aí. Fala galera, tudo bem? Muito bom estar com vocês. Então, meu nome é Thiago André Vercelino. Ninguém conhece o André. Minha mãe fica brava com isso. Esses dias não, já faz um tempo já, mas eu fui assinar não sei o que, aí minha mãe virou e falou assim: você sabia que seu nome é Thiago André Vercelino? Eu falei, mãe, não vou ficar colocando André em todo lugar que eu vou, né? Mas é isso aí, Thiago Vercelino, casado com a Andriele, uma loira lindíssima, pai da Cecília. E há exatos uma semana e um dia desta gravação, pai do Luca também. A Cecília hoje faz 4 anos. Que legal. E o Luca aí tem uma semana e um dia. E é nóis, vai ser massa. Que legal. Uma ideia. Que massa. É isso aí, eu sou o João, eu trabalho aqui na IBB também, junto com os nossos Guardiões do Reino, Ministério de Pré-Adolescentes, 9 a 12 anos. Tô no PV faz um tempo também, lá no acampamento, que vai ser o nosso papo hoje. E é isso aí, empolgado, feliz por estar aqui. Acho que é um tema muito massa que eu gosto muito de falar. Massa, o Thiago deixou a gente... Ai, meu nome é João Felipe, já que a gente tá falando... Noiva, né? Já que a gente tá falando segundos nomes. Você tem uma noiva, porque ele falou que é casado e tal, e você me deixou complicado aqui João agora. Felipe, velho. João Felipe. Eu conheço o João há Mas 70 eu também anos. não uso o Felipe. Não, o meu eu não uso Martins. Meu nome é Matheus Maquiavelli Martins. Eu só assino Matheus Maquiavelli. Aí um dia minha avó, que é Martins, tem que usar o nome do seu pai. Você tá desonrando o seu pai. Vó, eu amo meu pai, amo você. Mas é que o Maquiavelli é mais artístico, né? É igual a Maria. Mas é a mesma coisa, cara. Eu assino Matheus Maquiavelli. Você não vai usar o Martins? Eu uso, vó. Pelo menos a avó falou que é pra você usar um nome, né? É. Que tem um primo que... Ele é Vercelino também, mas o pai dele não é Vercelino, é a mãe. Uhum. Aí o nome dele é Bruno Vercelino e o sobrenome dele do pai é Da Hora. É Da Hora. Da hora. Daí, tava conversando em casa assim, daí meu avô virou pra minha tia e falou assim: por que você vai colocar Vercelino no nome deles? Eles não são Vercelino, eles são Da Hora. Aí minha tia, hã? Aí meu primo não podia usar o Vercelino porque meu avô falava que ele não era Vercelino. Não é Vercelino. Ele era só Da Hora. Só Da Hora. Mas dessa crise tá lá em casa. Que nome que o Felipe vai ter? Porque meu filho nasce daqui a pouco. E a gente tá nessa. Como é que vai ficar o nome do Felipe? Porque o da Giovana é Giovana, Babassouro, Camargo, Maquiavelli e Martins. A gente vai ter que rifar uns nomes aí, né? Então, Pelo amor de Deus. então estamos nessa decisão. Mas galera, nós estamos aqui. Thiago trabalha com Palavra da Vida, é pastor, tá lá no Palavra da Vida há um tempão. João também serve no Palavra da Vida há um tempão. Então a ideia desse papo hoje aqui é a gente falar sobre acampamento, sobre Palavra da Vida, sobre a história que o PV tem na vida de cada um, trocar uma ideia sobre isso, sobre a vida dos adolescentes, né? Tem as Semanas Kids também, mas a gente vai focar um pouco mais nos adolescentes. Como que é a sua história com o PV, Tio? Como que começou essa história? Da onde que ela veio? E conta um pouquinho sobre isso. Quando eu fui acampar pela primeira vez, a gente tava decidindo em qual PV a gente ia. Porque a gente conhecia o PV lá de São Paulo, né? Uhum. Porque eu sou de São Paulo, capital. E daí a gente foi acampar a primeira vez. Quando a gente foi acampar a primeira vez, eu falei, qual PV a gente vai? Daí a gente fez uma conta. O PV de São Paulo, no valor que a gente tinha que pagar para acampar lá, era o mesmo preço de que a gente paga a passagem e o PV do Paraná. Uhum. E daí, como a gente tinha uns amigos que a gente conhecia por causa filho de missionário e tal, que são os Garcias, a gente falou assim, então vamos pro Paraná, porque aí a gente vê as meninas, né, que a gente conhecia. E a Quem gente, nunca, né? E a gente, né, veio pro Paraná. Fechou, então vamos pro Paraná. E daí eu acampei em janeiro de 2006. Eu acampei no PV Paraná a primeira vez. E foi a única vez. Porque daí em julho de 2006 eu já voltei como equipante. E por causa de ser equipante aqui no PV Paraná, em julho de 2007, numa reunião de chefia com o pastor André Tavares. Que isso, que legal. Ele tava falando lá sobre um texto bíblico. E daí eu decidi que eu queria ser pastor, que eu queria virar missionário. A sua chamada aconteceu ali no PV. Foi no PV. Que legal. Eu brinco que as minhas decisões importantes de vida todas foram tomadas no PV, exceto a de salvação, que eu tinha 5 anos de idade, na escola bíblica dominical, na igreja. Que legal. Decisão, mas no PV eu decidi parar de fazer cagada,
né? Parar de fazer Decidiu, coisa agora. errada. Decidiu. É um processo, né? É um processo. Estamos aí desde Santificação. 2006 fazendo valer essa decisão. Mas, então decidi. Aí eu decidi ir pro seminário no PV. Eu encontrei minha esposa, Andriele, no PV. E não fiz filho no PV. Eu fiz em casa mesmo. Mas que massa, que legal. Então a história aí desde 2006. Isso aí, desde 2006. Que massa. E você, Joãozinho? Eu sou mais novo, bem mais novo que o Thiago. Já sei quase filho do Thiago. Mas eu comecei a acampar no PV em 2003. Só que eu era criança, tinha 8 anos. 2003 foi a minha primeira temporada acampando, aí acampei até 2013, 10 anos acampando. Na verdade até 2012, porque em 2013 eu já fui pra equipe. Em janeiro de 2013 eu comecei a equipar e tô presente desde então, assim. E assim como decisões grandes na minha vida, todas foram em acampamento. E inclusive vim pra cá, né, João? Inclusive vim pra cá, essa é uma boa história. Foi uma decisão que Mas a minha salvação foi no PV, a decisão de ministério foi no PV. Vim aqui pro Bacaxiri, foi uma vez que o Matheus foi pregar na Semana Kids lá. Aí, no contexto, eu tava fazendo outras coisas, daí eu brinquei com o Matheus e falei, cara, tá precisando de ajuda lá na igreja, não? Falei, tô, pô. Segunda-feira, segunda temporada, vamos lá. Aí, enfim, mas grandes decisões desde então, muito impactado na minha vida, no geral. Que legal. Uma coisa que eu acho que os dois falaram e fica claro, e eu vejo pelos adolescentes aqui da igreja, e uma coisa que eu acho muito legal do Palavra da Vida é essa parceria com as igrejas. Porque você tomou sua decisão lá, mas você foi embora depois da temporada. E teve um pós, né? Então essa é uma parada que eu acho muito legal. Porque às vezes, sem essa parceria, a igreja recebe um cara que entendeu o seu chamado, por exemplo, que tomou decisões e daí não sabe o que fazer. Acho que essa parceria de PV e igreja é uma coisa que foi construída com o tempo, que eu ouso até dizer que hoje ela nem é mais intencional, ela é natural. A gente não se preocupa assim, o que eu preciso fazer agora para ter um bom relacionamento com a igreja, para fazer valer todas as decisões que acontecem. Eu acho que a história do que é ser um acampamento na Palavra da Vida fez isso naturalmente. Um exemplo super legal é a própria história do PV com a Palavra da Vida e com a IBB, que é muito íntima, né? Muito íntima. É a quantidade principalmente de equipantes, acampantes, óbvio, mas de equipantes que foram servir lá na Palavra da Vida. Essa temporada que eu recebi de pastor, o que você acha? Posso equipar? Eu falei, claro, pessoal, vamos ver qual temporada. Mas eu recebi um monte, velho, um monte. E é histórico. E não só de agora, né? Quando eu entrei na equipe em 2006, a gente brinca que o PV, ele viveu algumas fases, né? Tipo assim, aonde a equipe é maior de uma certa igreja. E quando eu entrei na equipe em 2006, a equipe era, grande maioria, toda daqui do Bacaxiri. A maioria da equipe era daqui do Bacaxiri. Aí vai fazendo algumas transições, né? E acaba aí, fica um pouquinho mais de outra, um pouquinho mais de outra. Mas quando eu entrei na equipe, inclusive, a maioria dos equipantes eram todos do Bacaxiri. E é importante, né, ter essa proximidade, porque a decisão que toma lá, a gente colhe aqui, querendo ou não. Até teve recente agora, a gente conversou de uma equipante que tomou algumas decisões lá e eu achei muito legal o Thiago ligar e falar, cara, conversei assim, veja como é que tá aí. E eu também já tive a oportunidade de ligar pro Thiago, cara, como é que tá esse equipante, a gente tá com uns desafios aqui. Cara, isso é o reino, né? Eu tenho que te dar um feedback daquela lá. Vamos fazer um corte. Não, isso é muito legal. Teve um relatório que saiu aí da nossa semana, que a gente teve mais de 70 igrejas representadas no acampamento. Que legal. E eu acho isso muito legal do PV. Porque a gente ficaria maluco se a gente começasse a pensar, não, a gente tem que cuidar dessa galera agora. A gente não consegue estar em 70 igrejas, não consegue estar em 300, 400 acampantes agora em julho, mais a equipe. Então, é muito claro o propósito e pra gente, assim, pro acampamento é muito legal ver
a transformação dessa galera, o que eles estão fazendo na igreja local deles ali. Sim. Ó, como ele vira um líder melhor, como ele tá mais engajado, como ele tá mais comprometido com o que ele faz na igreja dele, isso que faz diferença. E eu acho que pra mim um princípio é que a gente não concorre. Não. A gente corre junto. É. E daí quando a gente corre junto, cara, eu posso organizar, por exemplo, o meu calendário do ano que vem. A gente tem lá o Teen Street também, que é um outro movimento de adolescentes e tal, que tem um FII aqui da igreja. Mas o que a gente tá fazendo? Cara, o meu calendário tá ajudando. Qual semana, até falei com o Thiago, qual semana a gente vai focar pra que a nossa galera vá no PV? Então vamos focar uma semana, a gente vai estar lá também, a gente vai junto. Pô, vai ser a semana 1, vai ser a semana 2, vai ser a semana 3. Vai ser a semana 2. Então beleza, então a gente vai fazer uma caravana da EBB e vamos levar todo mundo. Porque a gente corre junto, a gente ajusta e isso fortalece tanto a igreja, eu colho bons frutos, quanto o PV. Uma coisa que é legal, o objetivo não é a gente falar, isso aqui não é uma propaganda do PV, né? Mas é relatar uma bênção ministerial que envolve a gente. Sim. Mas é que o PV, ele é uma organização para-eclesiástica. Isso. Ele não é uma igreja, ele não é uma eclésia, né? Ele não é uma igreja em si. E isso, inclusive, combina um pouquinho, abrindo aqui o coração, uma filosofia de ministério que eu tenho. Então, hoje, eu não estou pastoreando. Né, pastoreei até 2019. Em 2019 eu parei de pastorear a igreja que eu estava pastoreando por conta da própria Palavra da Vida, da demanda. Tô fazendo mestrado ainda, né? Então tinha que tomar essa decisão. Mas faz parte, inclusive, da minha filosofia ministerial que, além de pastorear, né? Vou voltar a pastorear num presente próximo, mas estar sempre envolvida com alguma organização para-eclesiástica, porque eu acredito muito nisso, né? Se a gente fosse olhar para a igreja e o objetivo que Jesus tinha para a igreja, que Deus tinha para a igreja quando ele instituiu ela, é que ela pudesse cuidar de todas as frentes do coração do cristão. Só que na dinâmica que a gente vive hoje em dia, a igreja não dá conta de todas essas frentes. Então, por isso que eu vejo o valor da organização para-eclesiástica. Porque o Palavra da Vida vem com uma ferramenta, uma solução, uma proposta que talvez dê para a igreja o privilégio de se concentrar em outras coisas. Sim. Não, é importante a igreja ter local de ensino, por exemplo, né? Escola bíblica, os cursos da igreja, é importante. Mas talvez para a igreja poder focar no ensino específico para o ambiente dela, existam os seminários, as faculdades teológicas para formar os pastores. São organizações que servem à igreja. Sim. Não querem competir com a igreja, não querem roubar o lugar da igreja. Sim. Meu objetivo não é pastorear os meus acampantes. Meu objetivo é fazer coisas de acampamento com eles para que eles voltem e sejam pastoreados na igreja deles. Legal. E uma coisa muito legal disso que o Tio falou, do acampamento alcançar áreas que às vezes, isso acampamento no geral, a gente fala no nosso contexto que é a Palavra da Vida, mas que a igreja não consegue ir às vezes, eu e o Tio, a gente tem uma conversa que a gente sempre comenta isso, mas como o PV nos ensinou coisas da nossa vida que a gente não aprenderia em outro lugar. Então eu aprendi a dar nó em corda, fazer falsa baiana lá pra atravessar. Roubou meu comentário, que esse é sempre que eu uso também. Eu aprendi a dar nó em corda. Não, mas coisa besta, assim, tipo, ser muito mais tranquilo em conviver no escuro, por exemplo. Tem que ir lá no meio da floresta montar uma brincadeira. Eu vou lá, não tem problema nenhum. E antes você tinha medo do escuro. Às vezes o João ia no quintal de casa e ele, Deus está aqui, aleluia. Ai, cadê minha lanterna do celular? Sem minha lanterna eu não consigo. Não, e desde até falar no microfone, tudo assim. Imitar o Luciano Huck. Incrivelmente, minha voz parece Luciano Huck. Mas. O nariz também. Até confere. Mas muita coisa, com certeza, que são habilidades que fazem diferença na minha vida hoje. E que por esse contexto, assim, às vezes é engraçado. Eu tô ali nos Guardiões mesmo. Tem que montar som, tem que falar no microfone, tem que arrumar cadeira, tem que carregar coisa, tem que, às vezes, consertar alguma coisa ali na hora. E uma vez o Junior veio me perguntar: ô tio, como é que você sabe fazer essas coisas? E daí a minha vontade era falar: cara, aprendi em acampamento, sabe? E tendo que fazer, e tendo que são coisas que, vivências que às vezes a igreja no cotidiano a gente não consegue aprender, e que acampamento entra muito forte nisso. Legal. Uma coisa que a gente falando de acampamento, que eu percebo muito
olhando agora pra vida de quem vai, o acampante, vocês já viram muitos acampantes indo e vindo, né? Tipo, o cara vem, vai, às vezes vai muitos anos, às vezes vai só uma vez. O que você diria? Porque é uma coisa que eu percebo e que é normal. O cara vai, ele gera uma expectativa muito grande de ir pro acampamento. Ela é correspondida porque tá todo mundo com a mesma expectativa. Então, cara, caiu uma folha, cara, Deus falou comigo. Tá ligado? Tipo, a expectativa do cara tá ali. E via de regra, quando esse cara volta, ele dá um downgrade assim, porque ele chega na realidade da igreja dele e fala, mano, pô, velho, meu culto não é aquela... Porque a capela, porque todo mundo cantando que parece que vai estourar as cordas vocais. Como que um adolescente pode, ou um acampante, pode manter essa chama acesa no coração? O que você diria, assim, tipo, desses anos de experiência? Não fica bravo comigo. Mas vamos fazer uma parada aqui que a gente fala muito pouco. E eu falei com a equipe do PV. Então segura pra gente voltar no assunto, porque acho que no final a gente vai chegar aí, tá? Que eu falei com a equipe do PV no treinamento dessa temporada, essa última de julho, que é o que de fato significa um acampamento. Então, acho que 2 palavrinhas importantes. Acampamento da Palavra da Vida, ou acampamento de organização de acampamentos, e acampamento de igreja. Acho que já dá pra gente fazer 2 palavrinhas diferentes. A gente pode chamar igreja de retiro. Não, é o acampamento da juventude, não tem problema, mas é só pra diferenciar. E acampamento do Palavra da Vida ou organização. Por quê? Porque existem coisas diferentes. Acampamento, quando a gente fala acampamento no PV, ele tem um planejamento. Inclusive, ele tem uma história, tá? Que vou explicar. Por exemplo, acampamento não é uma invenção cristã. Acampamento não é um dia um pastor virou e falou assim, vou fazer um acampamento para levar todos os meus as minhas ovelhas para brincar, ouvir. Então, acampamento não é uma invenção cristã. Acampamento é uma invenção de guerra. Sim. Então, principalmente num ambiente comunista, acampamento, ele era para que os jovens fossem jovens e crianças, né? Inclusive as fotos antigas são normalmente de crianças, fossem levados para acampamentos. Nesses acampamentos, eles fossem doutrinados com ideais comunistas e voltassem para a sua realidade de casa e tudo mais, com aquilo inculcado na cabeça. Sim. Vibrando por aquilo, vivendo por aquilo. Então, esse era o objetivo de acampamentos existirem. O que principalmente a cultura americana faz, né? Ela traduz esse objetivo de acampamento de guerra e começa a levar isso para na igreja. Só que pensa, o acampamento existia para, de alguma forma, você gerar um impacto sinistro de uma ideologia, a fim de que ele voltasse vivendo para aquela ideologia. A gente fez isso e traduziu para um ambiente cristão. Eu levo para o acampamento, faço um impacto, ministério, teologia, Bíblia, relacionamento, para que ele volte para a realidade local com aquilo. Então, primeiro que acampamento, ele não é feito para que o adolescente ou o acampante, ele esteja pronto para viver o dia a dia. Ele é feito para despertar algo nele, para chacoalhar ele. Então, isso é uma coisa muito interessante. Não dá pra ir pro acampamento com a expectativa de que sua vida vai mudar durante o semestre. Você tem que ir pro acampamento com a expectativa de que você vai receber um incentivo necessário pra você querer fazer diferente. Fazer diferente não vai acontecer porque eu fui no acampamento. Desde 2006, né? Desde 2006. Fazendo diferente. Exatamente. Então isso que é uma coisa muito bacana que a gente precisa de diferenciar de acampamento e de retiro. Acampamento não é só ir pra um lugar pra cantar, brincar e ouvir da palavra de Deus. Existe uma linha, um pensamento. A gente volta nisso depois, mas eu acho que é uma das principais coisas. Quando você vai para o acampamento a fim de esperar que a sua vida vai mudar, você está indo com a expectativa errada. Entendeu? É o combustível. É que o cara acaba indo, né? É. No fim, o que o acampante acaba indo é isso, né? Tipo, mano, vou no PV e minha vida vai mudar. Mas eu acho que é esse entendimento de que vai ser um start pra mudança. Porque pensa, olha que interessante. Daí já faz diferença no pós. Olha que interessante como aquela tática de guerra, ela era bem sucedida. Você vai pro acampamento, aí o João pode confirmar bem agora. Você dorme pouco, certo?
você, por melhor que seja a comida do acampamento que você vai, você come diferente do que você está acostumado. Come muito rápido. Come muito rápido. Tem pouco tempo pra comer. Já senta ali, vamos comer, e alguém brincando e... A tua higiene pessoal fica um pouquinho mais abandonada. Entendeu? Você é exposto a relacionamentos intensos que você não estava sendo exposto. Pensa, o máximo você vai pra escola, volta, fica tarde sozinho em casa. E você escolhe teus amigos. Exatamente, escolhe teus amigos. Mano, caiu no quarto. Às vezes é só o pai e a mãe que você vai ver durante o dia inteiro. Mano, aí é um quarto e galera, aí você erra no chute no gol, o cara te... Mano, você errou, não sei o que. Aí Jesus, aí o cara vem já ora, aí leva o copo, leva o prato. O que acontece? Tudo aquilo que é de função vital tua tá mexendo, exposto ao máximo. Então você tá muito cansado, você tá com muita fome, aí você tá muito satisfeito, então você fica muito, mas muito mais sensível. Não tô dizendo que a gente é filho da mãe nisso, né, pilantra, mas nessas circunstâncias físicas, se eu falar pra você que o copo é merecedor de adoração, você vai adorar o copo, entendeu? Porque você tá fisicamente. Sim. Então você prepara o acampante nesse ambiente de acampamento para a hora que você entra com a palavra, com o aconselhamento, com aquilo que é verdade, aquilo que a gente acredita que é verdade. Ele vai estar encantado, ele quer isso pro resto da vida dele. E é o que fazia lá atrás no Discernimento em Guerra. Sim. Você provocava a criança para ficar exausta, aí quando você propunha uma ideologia para ela caía transtornada nessa ideologia. Uma coisa que até alinhando com algo que eu falei lá na temporada, e alinha com isso que você falou, uma coisa que a gente sempre fala, e quem vai em acampamento e a gente que organiza acampamento sempre fala que a gente percebe um grande motivação nos adolescentes, nos jovens, quando tem um acampamento, termina, dá uns 2 meses, a galera vai esfriando, aí vai chegando perto de acampamento, dá aquela subida e vai caindo, vai subindo, e a gente chama, né, essa alternação e uma coisa que junto com o que o Tio falou, a gente entender que muitas vezes isso acontece porque a gente sai de acampamento com o coração meio errado, assim, no sentido de eu falo por mim, assim, quantas vezes eu tomei a mesma decisão em acampamento que eu ia largar algum pecado, alguma coisa em 9, 10 acampamentos, e até que chegou uma hora que eu falei, por que eu sempre caio nisso, todo acampamento toma decisão, não consigo, eu venho no próximo acampamento, tomo a mesma decisão, eu não consigo, eu vou. E comecei a tentar diagnosticar isso na minha vida, por que eu saio do acampamento motivado, chega no meio do meu semestre e as coisas vão caindo, daí no próximo acampamento não, agora eu vou vencer, aí volta. E uma coisa que veio muito forte pra mim, assim, é que, igual te falou, a gente tem a oportunidade de passar algumas coisas de ideologia para os acampantes que vão lá, e são coisas que às vezes se a gente não tomar cuidado, elas ficam secundárias, mas são coisas que vão fazer diferença. Uma coisa muito importante no nosso rotina de acampamento é a hora silenciosa, que a gente chama, que seria devocional diária. Sim. O que a gente fala, e a gente abriria mão de várias coisas na nossa rotina, mas ter esse momento de hora silenciosa onde você vai ensinar, cara, você vai tomar sua decisão, mas o que vai amparar sua decisão, o que vai fazer que você consiga fazer, é você ter essa continuidade desse momento de hora silenciosa na sua casa. A gente sempre fala isso, você está começando um processo aqui, a gente vai ficar muito feliz se você não tomar, talvez você não tomar nenhuma decisão, mas você criar esse hábito e levar para sua casa. E a gente sai do acampamento às vezes com o coração, não tipo, a gente tem que sair com o coração, cara, eu entendi, eu preciso ser dependente de Jesus para vencer essas paradas. E às vezes a gente sai, não, beleza, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou dar certo, e aí a gente vai. E é por isso que o acampamento ele tem que ser essencialmente bíblico, né? Porque dependendo do que você falou, né? Brincando, tipo, o copo e tal. Cara, dependendo do que o cara lançar lá, cara, você vai sair com um monte de acampante pegando a palavra e dando aquela entortada assim pra poder viver o que é viver fora. Você dá o start na coisa errada, né? Você starta uma direção para aquele acampante correr que não era a direção correta. Então, acampamento, num sentido de organizações que fazem acampamento, né? Você falou do team, né? Da Palavra da Vida. Nós como pais agora, né? Tô quase lá. A gente tem que entender que não é uma brincadeira. Sim. Não é uma brincadeira. É algo, eu diria, não
Não deixem seus filhos se relacionarem em ambientes de acampamento com locais onde você duvida do princípio. Por quê? Pode ser o lugar mais seguro do planeta, com as melhores estruturas, e você fala assim, com a melhor intenção, né? Uau, vou levá-lo, olha aqui como ele vai se divertir. Sim, mas lembra, para que acampamento, como que a história do acampamento ela é conduzida? Ela é conduzida para que alguém exposto às suas características ao extremo, ele seja influenciado por algum tipo de ensinamento. Se esse ensinamento não é algo legal, você vai acabar dando um start em algo. Legal, é um start. Você consegue corrigir em casa depois. Sim. Mas mesmo assim vai dar um trabalho. É mais fácil você dar um start em algo que você quer pegar durante o semestre depois, durante a vida depois, e fomentar pro bem, né? Não ficar fazendo esse trabalho de desconstruir algo que foi construído. Sim. E nesse processo de start, eu sei que você tem outros sonhos com a Palavra da Vida também. Então a gente tem o Hire. Como que funciona? Como que tá esse processo? O que é o Hire? Como que surgiu isso? Como que tá no seu coração? E não só no seu, né? Da equipe toda, enfim. Lá no PV, a gente tem uma estrutura que é assim. Tem um coordenador estadual, né, do estado. A gente tem 2 grandes ministérios, que é o Grupo M, né? Escola de Ministério, Música e Evangelismo. Cara, eu sempre confundo os M, se é música e ministério ou ministério e música. Mas é isso aí, é uma escola de música e ministério, ou de ministério e música e evangelismo. E a gente tem a outra aba, que a gente chama de juventude, né? Toma cuidado para não ficar parecido com igreja, isso, né? Mas a gente chama de juventude, que tá o acampamento dentro, né? Então tem lá o acampamento, aí tem os aluguéis, que é alugar a propriedade. Isso acaba abençoando a gente financeiramente para fazer um bom acampamento. E a pandemia deu pra gente 2 ideias aí, 2 coisas que nós temos vivido, que é podcast. Então, a gente tem feito um podcast que chama Pastores de Chinelo, que é nada mais nada menos que uma conversa sobre assuntos cristãos, de vida cristã, e a gente tenta fazer isso numa pegada de acampamento, igual a gente tá fazendo aqui. Legal. Divertido e tal, mas é conteúdo bíblico mesmo. Legal. Né, pra crescimento. E a gente tem o Hire agora, que é nessa ideia, e eu acho que o Ju pode falar disso um pouquinho, né? Sobre quando a gente brinca que o nosso maior investimento no acampamento, por mais que a gente queira abençoar os acampantes, o nosso maior investimento é, na verdade, a vida da equipe, né? Fala um pouquinho disso, que daí eu vou te explicar o do Hire, como é que ele veio. E isso entra um pouco no que aquilo que a gente falou no começo de desenvolver coisas que você não desenvolveria fora. A equipe é muito legal porque ela é exposta a isso ela vai servir intensamente, ela vai aconselhar, ela vai cuidar de gente, ela vai... Esse negócio de estar exposto a cansaço e não sei o que, e resiliência, ela vai estar isso porque ela fica 3, 4 semanas no acampamento e fazendo funções que talvez ela não faria em casa, e muito mais contato com outras pessoas que estão servindo também. Então isso acaba gerando uma equipe mais comprometida e mais motivada. E igual eu te falou, a gente pensa nos acampantes, mas é padrão, cara. Sempre as pessoas têm decisões por ministério, decisões de transformação, que a vida, o cara entende o que é serviço, o cara entende que ele gosta de cuidar de gente, que ele quer isso pra vida dele. A gente consegue ver com a equipe, porque ele vive intensamente funções de liderança e o cara não precisa ser o Thiago para cuidar de gente lá no acampamento. Ele vai ter uma oportunidade de conversar com alguém, às vezes ele conversa com alguém que tem um problema tão grande que isso vai gerar nele uma vontade de, eu preciso me capacitar, preciso estudar, preciso crescer. Então, cara, os frutos são vários, assim, crescimento, amor pelo ministério, desenvolvimento de habilidades, e a equipe acaba virando o maior fruto do acampamento, assim. E nessa pegada intencional do equipante, né? Então, por exemplo, passam mais de 900 acampantes em janeiro para a temporada. Agora em julho passaram mais de 300 acampantes lá. Mas o Thiago, ele foi um equipante que tomou a decisão por um ministério, e ele tá, com a graça de Deus, há 16 anos dando fruto que talvez um acampante não dá, entendeu? Nesse sentido de olhar pro reino. O João foi um equipante que tomou uma decisão por ministério, que por mais que ele seja usado no PV, ele hoje é usado numa igreja, as ovelhas todas que ele tem e tudo mais. Então, o fruto... E na ideia de
dar essa imersão para mais pessoas além da própria equipe, foi que a gente pensou no Hire. Legal. Como a gente poder, durante o semestre, criar um ambiente onde adolescentes pudessem ter essa... como é que fala? Não é só imersão, intencionalidade, essa... Tipo, muita coisa, uma injeção mesmo tal. E a gente criou o Hire, que é um programa de mentoria para adolescentes. Legal. Então, como palavra da vida, é até interessante porque eu já ganho mais um presente. Eu já pego o equipante que estaria servindo só de 6 em 6 meses, e ele já serve no Hire. Sim. Porque é um programa de mentoria que funciona assim. Durante o semestre, adolescentes participam de um curso. Só que não é só um curso porque é na sua sala de aula, né? Então é um programa de mentoria onde ele vai ter 10 aulas durante o semestre. Aula mesmo, conteúdo bíblico lá, tal, escola, né? Além dessas 10 aulas, ele tem um mentor que caminha com ele durante todo o semestre, que vai fazer com esse adolescente pelo menos 10 encontros. Muito bom. 10 aulas, pelo menos 10 encontros, mas a ideia é que seja uma amizade mesmo, de mentor. Normalmente esse mentor é um conselheiro lá do acampamento. E a gente potencializa todos esses conhecimentos de aula e de mentoria em 3 atividades grandes, que é uma subida num morro, que é uma tarde num parque, e no final do semestre a gente termina com um acampamento lá no PV. Legal. Só com um acampamento só para os alunos. E daí a galera fica com aquela imagem, né? Acampamento do PV. Não, aí é outra coisa. Sim. Porque é um acampamento para 15 alunos. Então é um acampamento no PV para 15 pessoas. Porque vai o adolescente, vai o mentor dele, então vão ter 30 pessoas. Então a gente é muito intencional. Legal. Porque louvor é louvor do acampamento. A banda do próprio PV que vai pra lá e faz louvor pra 30 pessoas. Legal. A gente cozinha junto, a gente lava a louça junto, a gente monta as brincadeiras juntos. Não é tipo, eu vou lá consumir. Não. O próprio Hire, ele monta a brincadeira que ele vai brincar. Aí desmonta a brincadeira que ele brincou. Cara, isso forma... Cara, eu recebi lá do Hire esse semestre, né? Conversei com a Rafa, cara, coração incendiado, coração apaixonado e muito mais preparado. Isso. E a ideia aí volta o adolescente, volta o cara que fez o Hire pra igreja, cara, ele tem, nossa, tá muito preparado. E essa ideia é o que o equipante com o acampamento volta pra igreja fazendo aquele boom de bagunça, de agora vamos lá, eu quero fazer, é a gente fazer isso com o adolescente. Sim. O adolescente com 15 anos já ser útil na igreja dele. Cara, e pode ser, eu acredito muito nisso, eu acredito muito que o junior, o adolescente pode ser líder, claro, na medida da sua capacidade, mas ele pode liderar, ele pode puxar, ele pode... E aí a gente vai ver o ministério crescendo muito mais quando o adolescente se envolver, quando ele colocar a mão na massa. Muito massa, muito massa. O nosso tempo tá indo embora. Acho que a gente podia gravar um segundo. Bora, pra só 2. Contar a história daí, tipo, de acampamento, né? Mas aí tem que ser. Nossa, de daí. Aí tem que ser episódio 1, 2, 3 inteira. Mas é o seguinte, fala pra galera então, como preparar melhor o coração pré-acampamento e pós-acampamento. Que daí a gente termina com essa resposta. Pô, pergunta. Resumir 16 anos desde 2006. Resume pra gente aí. Pro acampante, né? Pro acampante. Tá. Daí o equipante a gente fala no episódio 2. Tá. Joga fora o que pode atrapalhar você a viver algo incrível lá. Tenta jogar fora. Né? A gente fala nas regrinhas. Uma das regrinhas é, se você tem namorado ou namorada, que ali não era o lugar de namorar. Mas às vezes a galera a gente tenta fazer brincando para que o adolescente não fique com aquela imagem de que nós estamos proibindo ele de namorar. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é só que ele não se distraia, perca tempo com o namoro dele lá no acampamento. Sim. Então às vezes rola DR, mano. DR, imagina. Cara, adolescente, 16 anos tendo DR na temporada, tá ligado? Mano, acabou a semana dele, entendeu? Ele perdeu. Então joga fora. Lá, não perca nenhuma oportunidade. Mano, aproveite. Pular na lama, pula. Depois você descobre se você vai gostar ou não. Né? Entrar no labirinto, entra. Depois, você pode ficar um trauma de escuro por resto da sua vida, mas entra. Depois você descobre. Você perde daí o trauma de escuro.
apelo, não fica na dúvida, vai. Conversa com o conselheiro. Vive tudo aquilo que dá pra você viver lá. Tem uma comida que você não curte, come. Entendeu? Depois você descobre se você curtiu ou não. Sim. Então, viva tudo intensamente. E o pós, pra ficar uma de cada, o pós, sai do acampamento e vá correndo contar para um líder seu da igreja, ou um pastor, ou quem te discipula, o que aconteceu lá. Então, joga fora, antes, lá vive tudo que dá pra viver, e no pós, sai correndo pra contar pra alguém. Legal. Porque quando você conta pra alguém, você ganha o privilégio de ser cobrado disso. Legal. Um exemplo meu de acampamento, certamente o Ju tem também exemplos pra contar disso. Quando eu acampei, eu tomei a decisão de melhorar a minha vida cristã. Eu lembro que eu voltei, cheguei na escola, eu tava no meu terceirão, cheguei na escola, juntei os meus amigos, a nossa rodinha ali mais íntima, eram 2 meninas e 3 meninos. E daí eu virei pra eles assim, e falei, eu sei que vocês não creem nisso, não entendem nada do que eu vou falar pra vocês, mas eu queria falar uma parada. Eu não quero mais ficar com menina nenhuma. Eles olharam pra mim assim, por quê? Porque... Aí eles, você foi pra aquele negócio de acampamento, né? Que você curte? Não, é isso mesmo. Eu não vou mais ficar com menina nenhuma. Beleza? Aí eles, beleza. E eu tô falando isso porque eu quero que vocês me ajudem. Né? Que vocês não venham apresentar. E falei isso pra eles. Cara, durou 2 semanas. 2 semanas os moleques, Thiago, isso aqui. Eles, foi mal. O compromisso do acampamento. Mas eu contei. Sim. Eu mudei aqui, né? Não foi pra um líder e tal. Mas assim, pra mostrar esse negócio de... Sim. Mostrar a decisão que tinha tomado lá. Né? Isso. Então, legal. Eu diria essas dicas aí. Muito bom. Benção. E você, Ju? Dicas? Ou outra coisa? O que você quiser. Não, eu alinho muito com o que o Ti falou, assim, eu acho que uma coisa que eu sempre tenho falado recentemente sobre isso, tanto no ministério como em outras coisas, é questão de expectativa, assim, você saber alinhar bem as suas expectativas, isso no pré, assim, por que eu tô indo no acampamento? Qual que é a minha expectativa? Qual que é o meu desejo? Porque se a sua expectativa eu falo no universo do PV agora, se a sua expectativa não, vou lá porque eu vou conhecer um monte de menina e não sei o que lá, a nossa programação não funciona pra te dar muitas oportunidades disso, assim. Claro, tem um jantar no final e tal, tem algumas coisas assim, mas... Eu jantei com a mulher que eu casei. Olha aí. Fica aí, dica. Mas... por que eu estou indo? Qual que é a minha expectativa? Isso é muito legal, assim, de você saber. Acho que pra isso tudo que você faz na sua vida, você tem que saber qual que é a minha expectativa a fazer o que eu estou fazendo. E alinhar com a realidade do lugar onde eu vou. Isso que eu te falou, a gente sempre fala muito, assim, de não perder a oportunidade disso. É muito engraçado que tinha um menino lá, o Pedro, eu não vou falar qual que era o sobrenome dele. Ele era conhecido no acampamento, mas ele era um moleque muito enérgico, assim, cara, era uma energia absurda que tinha naquele moleque. E, cara, era muito engraçado, porque ele ficava bravo com os meninos do quarto dele. Quando ele chegava à tarde no quarto, os pés estavam dormindo. Aí ele pegava o chinelo e ficava dando chinelada nos moleques. Ele ficava, cara, você tá aqui no acampamento, você pagou pra estar aqui, você tá dormindo no quarto, velho. Ele ficava bravo, eu achava isso demais. Mas é verdade, assim, sabe? Isso que eu te falou, já que você tá aqui, faz, entendeu? Já que você tá aqui, vive aqui, já que você se propõe a fazer coisas diferentes, vai ver que você gosta, vai ver que você não gosta. Sim. Tem um sobrinho meu, que é na verdade sobrinho da Deia, mas já tô considerando sobrinho. Ele, cara, Alô, Deia. Ele acampa há anos e ele nunca tinha ido no Enduro. Porque eu não gosto de barro, não sei o que, não gosto de me sujar. Mano, ele foi em um Enduro, ele não para de ir, porque ele adora, ele gosta, enfim. E pro pós, acho que só replico o que o Thiago falou, assim, de você contar pra alguém, você não deixar essa parada morrer, sabe? Sim. Cara, e eu acho que esses conselhos fazem parte da vida cristã, né?
Cara, você vai pro seu tempo devocional, joga fora, mano. Joga fora o que você não precisa. Você tá lá, mergulha, cara. Você tá com a Bíblia ali, cara, lê, mergulha, vive o seu tempo de oração. Saiu de lá, tem pecado pra confessar, confessa, mano. Tem coisa... Que legal, que massa. Obrigado, mano. É nóis. Obrigado, Joãozinho. Vamos ver se a gente grava mais, pô, pra gente poder contar mais história. Ainda bem que o aqui não é um programa de corte, senão a galera ia cortar e ia falar, o PV é comunista? Ia colocar no corte lá. PV usa métodos comunistas para... Isso aí. Mas imagina, a palavra da vida nasceu nos Estados Unidos. Esse cara, nossa, lascado. Não façam cortes, galera do programa. Obrigado, mano. Obrigado. Valeu, Rodrigão, que tá aqui com a gente, nosso câmera. Samuel chegou aí, tomara que não tenha tudo certo. Valeu, galera. Se inscreva aí no canal. Tamo junto, curta, compartilha. Valeu, Thiaguinho. É nóis. Valeu, Ju. Até o próximo episódio. Valeu, beijo no coração. Valeu. Valeu.